Olá, bom dia! Domingo abençoado! Muito bom, Deus abençoe você que está aí conosco no YouTube, né? Hoje a nossa live é só nessa plataforma, então, muito bom, domingo abençoado de Jesus. Aí depois, não sei se você já almoçou, vai fazer aquele almoço gostoso hoje com a família, ou se você já está assistindo depois do almoço, né? Está assistindo em outro horário essa live aí, mas a bênção de Deus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. E nós estamos nessa série, nessa jornada de 40 conselhos bíblicos. Esse é o 7º conselho bíblico. Todas essas lives estão gravadas no YouTube. Se você perdeu alguma, você pode voltar lá e achar, né, que você perdeu. Nós estamos no 7º conselho hoje. Então hoje domingo, seu coração vai receber mais uma palavra, mais uma porção da palavra de Deus para você criar esse desenho. Lembra, esse vai ser o melhor ano da sua vida. 2021 é o início de uma década. No mês de fevereiro já é o início do ano, né? O segundo mês do ano, o 7º dia agora do ano, e que Deus está ensinando o seu coração. Vai ser tempo de uma nova estação financeira para o seu coração, para a sua vida. Então não desanime, seja animado. Deus vai trazer sabedoria, um novo milagre de Deus vai acontecer nas suas motivações, dentro do entendimento do plano divino para a sua vida. Enfim, vai ter um milagre nas suas finanças, né? Você que está acompanhando a gente nessa jornada aí, todos os dias, durante 40 dias, nós vamos falar uma vez por dia sobre um assunto bíblico, sobre um conselho bíblico na área das finanças, né? Na área de produzir riquezas dentro de um propósito divino, a maneira de Deus, do jeito que a palavra de Deus diz, que é abençoando o nosso coração, abençoando a nossa vida, abençoando também pessoas ao nosso redor, sempre com o propósito de servir, sempre com o propósito de servir. Esse é o maior cartão que um cristão pode apresentar, é sempre servir. E hoje nós vamos falar aqui sobre o conselho riquezas e prosperidade duradouras, né? Não esqueça de compartilhar essa live com alguém aí. Compartilha ela com 2, 3 pessoas, no mínimo com 2 ou 3 pessoas importantes que você acha que esse assunto é bom para ela, que vai abençoar seu coração. E no final nós vamos estar orando, nós estamos numa campanha, numa jornada de oração por suas finanças também. Você que se associou conosco nessa jornada, vamos estar junto orando também por aqueles pedidos que você tem, de algum parente, de alguém que precisa de um milagre na área da cura divina, na área de saúde emocional e física também. Então hoje, domingo 7 de fevereiro, nós vamos aqui falar, e hoje o tema é riqueza e prosperidades duradouras. É interessante que e hoje nós vamos usar esse texto aqui de Provérbios 8:18. Diz assim: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Nós estamos vivendo um tempo no mundo e onde a própria Bíblia diz de que tudo aqui nessa terra é possível, né? De ser corroído, né? De ser destruído, evaporado, né? Tudo a traça e a ferrugem, tudo pode dar um fim de tudo aquilo que se constrói. Mas também a própria palavra de Deus diz que se pode construir riquezas que elas sejam duradouras, né? Tá falando aqui da condição de você construir coisas que Deus pode perpetuar por gerações na sua casa, né? A Bíblia diz que Abraão foi um homem rico, Isaac foi um homem muito rico, Jacó se tornou depois uma nação, né? Então Deus perpetuou. Depois José foi um grande governador no Egito, né? E como que você pode perpetuar sobre a sua casa também a justiça de Deus e as riquezas também sobre a sua casa,
sobre aquilo que você ganha, não se evaporar, não ser comido pelas traças, não ser comido pela ferrugem, né? Ao menos uma figura de linguagem aqui diz que as riquezas elas podem ser consumidas por ambientes que a gente mesmo vive nesse mundo. Quando a gente olha para a história, tanto no passado, mas tipo mais contemporânea a nós, contemporânea à nossa existência, como é difícil de uma geração manter a riqueza que a outra tinha. Normalmente, com raras exceções, né, alguns até são maiores, mas normalmente pessoas muito ricas ou famílias ricas, elas tendem nas próximas gerações se desfazerem das riquezas, exatamente por não entenderem alguns princípios de elaboração. Às vezes o pai ganhou riquezas, deixou riqueza para os filhos, mas não elaborou um plano para os filhos conduzir essa riqueza, multiplicar essa riqueza. E às vezes na próxima geração a riqueza já se perde, né? A riqueza se vai. E hoje eu queria compartilhar algumas coisas com você, porque é uma promessa de Deus. Para tudo aquilo que você tiver, ela se multiplicar, né? Ela permanecer sobre a sua casa, sobre a sua descendência, porque a palavra de Deus ela ensina muitas coisas. Ela diz também que os pais entesouram para os filhos. Então, hoje você entesoura para o seu filho, amanhã o seu filho vai ser pai, ele vai entesourar para o filho dele. Não é necessariamente que precisa se perder o que você conquistou, né? Então isso se multiplicando. E é muito importante porque é uma promessa de Deus. Deus está falando sobre essa promessa e a gente tem que... a gente pode viver esses ambientes da promessa de Deus, dentro desses proféticos de Deus, acreditar que tudo vai se manter. O que você conquistou não vai escapar das suas mãos, não vai fugir, né? Desaparecer. Primeira coisa, a gente precisa ter um plano. E você pode até escrever isso, né? Você precisa ter um plano bem elaborado. É interessante que Provérbios, e o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Todo cristão, se você quer ser um homem próspero, uma mulher próspera, você tem que ler o livro de Provérbios no mínimo 2, 3 vezes ao ano. Leia. São 30 e pouquinhos capítulos só, né? E aí você vai ler, é tão fácil, é tão gostoso ler o livro de Provérbios, e ele traz tanta luz de Deus, tanta sabedoria de Deus, que a gente vê que todos os erros que a gente praticou é exatamente por não ter lido, não ter compreendido aquele texto. E então é muito bom o livro de Provérbios, ele enche o nosso coração de sabedoria sobre decisões diárias que nós temos que tomar em muitas áreas da vida, mas também muito em relação às finanças. E Provérbios capítulo 21, 5 fala sobre planos, sobre elaboração, né? Diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, ou produzem prosperidade, ou produzem riquezas, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aí a primeira reflexão que eu quero compartilhar com você nessa manhã é: qual o plano que você tem? Pessoal, mas eu não tenho nada. Quem não tem nada também não vai conquistar nada sem plano. Se você tiver um plano, é o princípio de todas as sementes você começar a ter um plano para a sua vida, né? Primeiro, para onde você está indo? Você vai viver quantos anos na Terra? Vamos supor aí que seja na média que Deus te colocar de 70 anos de idade aí. Com 70 anos de idade, o que você quer conquistar? Como você quer terminar o final da sua vida? Então é dentro desse plano que você tem que elaborar uma vida, né? Elaborar. Então planos bem elaborados, eles trazem fartura. Não importa o quanto você tem agora. Se você não tiver um plano, você vai continuar do mesmo jeito. Não sei de quem é essa frase aqui, mas é uma frase que é muito comum entre os pensadores aí. Se você continuar praticando as mesmas coisas, querendo um resultado diferente do que você tem, é o maior de todas as ignorâncias. Então, se você quer um resultado diferente do que você tem que elaborar um plano para fazer coisas diferentes. Primeiro, a Bíblia garante que os planos bem elaborados, eles levam à prosperidade.
Não está falando de quem é próspero, de quem é rico. Está falando de quem elabora um plano, de quem faz um plano. Então, é importante você criar um plano. Eu moro na América do Norte também, no Brasil, nos últimos 24 anos. E é muito comum, assim, na mente do americano, que é uma nação mais rica, é um povo mais rico, você convidar ele para qualquer coisa, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele fala assim: você tem um plano? You have a plan. Ou seja, você tem um plano para caminhar onde você está querendo andar? E aí é muito importante a gente ter esse plano para onde você está indo. Um plano sobre os seus ganhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que não tem plano sobre os ganhos deles. Por isso que muitas vezes eles vão a falências. As falências financeiras. Sabe por quê? Porque os espertos desse mundo, eles têm um plano sobre as suas finanças. Você já notou? Eu lembro da placa, tinha uma propaganda de um banco, um grande banco do Brasil, aí no Brasil. Ele dizia assim: olha, nós temos um plano para o tamanho das suas finanças. Aí falava: se você ganha um salário mínimo, nós temos um plano para ele. Se você é um empresário grande, tem uma grande soma, nós temos um plano. E você já notou que as pessoas, os espertos aí no mundo, eles têm um plano para tirar as suas finanças? E não é tomar tudo num dia. Por exemplo, essas grandes magazines que vendem a prestações de 24 vezes, 36 vezes. Você já notou que uma televisão que está aí por 36 vezes, você pensa: puxa vida, é bom para mim, eu vou 36 vezes, pagar em 36 vezes, mas você está pagando 2 ou 3 vezes. O dia que você comprou essa televisão, ou esse imóvel em 24 vezes, houve um esperto que pensou demoradamente, num plano bem elaborado, tomar todo o seu trabalho, ou parte dele, né? Porque uma parte da sua vida está presa a esses 3 anos de prestação. Então eles elaboraram um plano, eles vão ficar ricos. Note que eles são os homens e os conglomerados mais ricos da nação, porque eles têm um plano. Se você não tem um plano a respeito das suas finanças, os espertos aí no mundo têm para te tomar. Então você tem que entender que você precisa ter um plano. Se esses grandes conglomerados estão interessados nas suas finanças a longo prazo, por que você não se interessa por ela? Então ter um plano é extremamente importante, você entender, elaborar um plano sobre as suas finanças. Não importa quanto você ganha, comece a elaborar um plano. Né? Você tem que ter um plano para suas finanças, para você não ficar empenhado, endividado aí no mundo e quantas horas extras que você tem que fazer, dias de trabalhos que não vão ficar com você esse ganho, vai ficar com essas pessoas que elaboraram um plano para ficar com seus ganhos, devagarinho, todos os meses. Eles dividiram o seu suor por 36 meses, né? Alguns casos aí em 60 meses, né? Então eles vão dividir um plano e eles vão estar sentados numa cadeira com ar-condicionado, ganhando uma fração todos os meses do seu suor, porque às vezes elaboraram um plano que você não elaborou. Se você tivesse elaborado um plano sobre as suas finanças, você não teria comprado isso em diversas vezes. Você teria guardado, ajuntado, e aí com um plano ter pagado uma vez menos, né? Você vai comprando à vista, você vai pagar a metade do que você pagaria. E aí você olha assim, quantas pessoas desenvolveram um mau hábito de não ter plano e se colocaram no plano que esse mundo tem. Jesus disse que grande parte das operações desse mundo é um plano feito por um príncipe das trevas. E esse é um plano elaborado para deixar todo mundo estressado, todo mundo fora da vontade de Deus, escravizado, para que as pessoas trabalhem e não vejam o fruto do seu trabalho, não desfrutem o fruto do seu trabalho. Então toda pessoa que não tem um plano, o diabo tem um plano lá. Se você não tem um plano de Deus para a sua vida, certamente o diabo entra com uma lacuna para gerir e usufruir das suas finanças. Então a primeira coisa, para você ter
finanças duradouras na sua vida, você tem que ter um plano duradouro. Então você tem que ter um plano de passar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Você tem que ter um plano, porque se você não tiver um plano, o mundo tem um plano para ver a sua derrota. A gente tem que fazer uma análise. Particularmente quando eu acordei, eu vi que eu trabalhei muito nesse mundo, trabalhei para os outros. Eu não trabalhei usufruindo, todo o fruto do meu trabalho foi embora, né? Em dívidas, em juros e tantas outras coisas que não precisavam. Aquelas pessoas ganharam muito com o meu trabalho. Quando eu descobri que eu precisava elaborar um plano, sempre um plano, e eu fico imaginando hoje, por exemplo, eu tenho um plano para uma década, essa década, 2021 a 2030, mas e se Deus me levar antes? Aí eu estou na mão do Senhor, não tem problema nenhum, mas eu vou deixar um plano estabelecido. Então eu tenho um plano a respeito de um seguro para deixar para minha esposa se eu partir, um plano das minhas finanças, eu tenho um plano, enfim, cada um tem o seu plano, mas a gente precisa ter um plano. O que eu vou fazer com as minhas finanças? Eu vou comprar tudo com o dobro do valor e daí chegar no final do ano não poder ter um dinheiro para sair, passear, desfrutar? Não, eu tenho um plano de férias, eu tenho um plano de poupança, enfim, dentro da possibilidade do ganho de cada um tem que ter um plano. Então a primeira coisa é você ter um plano. Podemos trabalhar muito nesse assunto, mas ele é um assunto muito grande. Se você não tiver um plano, as pessoas no mundo terão um plano para pegar as suas finanças e também a longo prazo. Segunda coisa, toda a pressa em fazer riqueza tende a ser traído pela ganância e pela avareza. Nunca pense que a riqueza você vai conquistar do dia para a noite. Até porque você precisa de um treinamento junto na sua mente, no seu coração, um tratamento de Deus para poder usufruir de riqueza. Note como as pessoas que não todos, né? Mas a grande maioria, por exemplo, jogadores de futebol que saem de periferias de cidade, de famílias pobres, quando eles entram para a riqueza, do dia para a noite, eles ganham salário astronômico, muitos deles se perdem, né? Se perdem na sua vida moral, na sua vida emocional, alguns perdem seus casamentos, suas famílias, enfim, se metem em todo tipo de confusão, porque eles não foram treinados para se envolver com aquela riqueza. E muitos deles terminam, mas a grande maioria deles termina mal. A grande maioria termina mal, a grande maioria termina mais pobre do que iniciou, porque toda a pressa em fazer riquezas tende a ser traído pela ganância, pelos desejos, pela avareza. Ou seja, muitas vezes a pessoa vai querer fazer numa cartada só todas as coisas. Você já notou as pessoas que perdem dinheiro naqueles golpes, saidinha de banco, loteria premiada, né, que entregam valores que tem no banco, grandes valores, por uma fumaça, por uma ilusão, e depois quando despertam, assim, puxa, como que eu caí num golpe desses? É porque a avareza, a ganância, ela cega uma pessoa. Ela cega uma pessoa, né? O que faz uma pessoa na porta de um banco acreditar que existe o cara está vendendo um bilhete premiado de 10 mil reais por 2 mil? Ele vai contar uma história bonita e a pessoa pensa, puxa, eu vou ganhar 8 mil em 2 minutos, eu só vou ali sacar no caixa 2 mil e entrego para ele, eu tenho que ir lá na loteria sacar os 10 mil. A história é tão elaborada porque ela pega onde? A pessoa na ganância, na avareza. A avareza cega a pessoa. Então, quando a gente trabalha nessa área, e o texto aqui diz, né, que os planos bem elaborados levam fartura, mas a pressa, ela leva à miséria. Exatamente sobre isso. A pressa não permite criar fundamentos dentro de uma razão, dentro de lógicas, dentro de raciocínios. Ela não permite criar raízes, fundamentos. Por isso que o texto lá do Salmos capítulo 1, quando fala da promessa de Deus, né, bem-aventurado, próspero, bem-sucedido, o homem é uma mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e vai terminar o versículo dizendo assim,
ele é como árvore plantado junto a ribeiros de água, cujas raízes, né, estão alicerçadas, fundamentadas dentro de uma estrutura divina, que a água representa a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E no tempo certo, na estação própria, ele produz o fruto. Então, ele fundamentou, ele tem uma coisa frutífera, não é uma questão... Então, toda a elaboração de um plano apressado, ele não vai ter esse fundamento, não vai ter... Pessoas que elaboram uma vida financeira, querer prosperar em 30 dias, é muito difícil. Sempre dará mais certo aquelas pessoas que vão mais longe, que pensam mais longe. Agora, como juntar riquezas com a construção de um plano em pequenas porções? Eu não estou falando de gente milionária. Esses já têm um caminho traçado, já estão andando há bastante tempo. Eu quero falar, talvez, para aqueles que têm pouco. Muito comum as pessoas pedirem e perguntarem para mim: pastor, eu ganho um pouquinho, como que eu começo a juntar? Pequenas coisas. Sabe por quê? Aprender nas pequenas quantidades vai começar a fundamentar uma sabedoria, um entendimento no seu coração para você entrar para as grandes coisas. As pequenas lições, elas vão te colocar um exercício, uma sabedoria mental para as grandes coisas. Por exemplo, se você for sábio e não comprar um pequeno rádio a grandes prestações, a prestações largas, você também vai saber juntar dinheiro para comprar um automóvel, para você comprar uma casa. Enfim, toda pequena lição, ela vai ajuntando uma sabedoria, exercitando você em fundamentos para você um dia ajuntar nas grandes coisas, fazer grandes negócios. Então, quem não sabe fazer pequenos negócios, dificilmente ele fará grandes negócios bens. Não conseguirá realizar grandes negócios. Você olha José no Egito. José, ele não se tornou governador do Egito, administrando a nação mais rica do mundo, o tesouro mais rico do mundo. Ele começou como escravo. Deus começou a ensinar ele lá na casa de Potifar, em pequenas coisas. Lá ele foi crescendo. Depois ele ainda, numa traição, foi jogado dentro de uma prisão. Lá ele também precisou aprender a servir as pessoas. Ele aprendeu a servir em todos os momentos, aprendeu. E depois, quando ele dá o conselho para Faraó colocar um homem sábio, Faraó olha nele. Um homem que havia aprendido tantas coisas, ele então é colocado nas grandes questões. E aí a gente vê a sabedoria de José. A gente precisa elaborar juntar riqueza com as pequenas coisas. Se você não souber ser fiel no pouco, como Deus vai te colocar no muito, nas grandes coisas? Então é muito importante. Se você ganhar um salário, comece poupando moedas, comece poupando alguns poucos. E isso você vai aprendendo lições. Esse ato de elaborar Tem gente que não tem uma poupança de R$1. E se ele ganhar 1.000, ele não consegue poupar se ele ganhar 10 mil, ele não consegue poupar, porque ele não tem um plano. Quando a gente tem um plano, lembra, se você começar nas pequenas coisas, Deus vai te levar nas grandes. E uma coisa muito importante aqui também, nós vamos para o final desse conselho do domingo aqui, prosperar e enriquecer deve ser precedido de justiça. A gente não prospera de qualquer maneira. Em Deus, amelhar riquezas, ganhar riquezas, juntar riquezas, tem que ser dentro de uma justiça. Deus odeia a injustiça. Deus não gosta da injustiça. Não cumprir com o tratado, ser infiel, né? Ser justo é andar não nas suas próprias forças, mas andar no caráter de Deus. Então, por que muitas pessoas... Nós temos no Brasil um costume muito errado, que é a lei da vantagem. Nós sempre temos que tirar vantagem com o outro. É o patrão que tenta tirar vantagem com o empregado, é o empregado que tenta tirar vantagem com o patrão. Se ele puder, não... tipo assim...
vagar no trabalho, não produzir no trabalho, parece que chega atrasado, né? Não produzir o que ele deveria produzir. Então é muito importante a gente também preceder todo o nosso desejo de prosperar dentro de uma justiça divina. Dentro de uma justiça divina. É muito importante, às vezes, nas pequenas coisas, a gente mostra o caráter de Deus em nós. Eu lembro que eu fui comprar um bolo com a minha esposa, fomos tomar um café numa padaria, e minha esposa gosta muito dessa padaria, e como comemos lá bolo, a minha esposa escolheu uns bolos para levar, e a compra deu lá 160 e poucos reais. E a hora que eu fui pagar, eu sempre tenho o hábito de olhar na maquininha, e aquele dia eu não olhei, de olhar na máquina o valor, e eu não olhei. Aí eu cheguei em casa, a moça digitou lá o pagamento, passei o cartão, botei a senha e vim embora. Quando eu cheguei em casa, eu olhei no meu celular, né, avisa todas as compras que eu faço, e havia então passado aquela compra enorme que nós trouxemos de bolo e tal, deu R$1 e pouquinho. Aí eu falei pra minha esposa, não, mas eu não comprei nada de R$1. E aí eu fui saber, aí achei que era a ligação com aquela compra. Aí, como já era final da tarde, já anoitecendo, nós chegamos lá, fomos os últimos clientes daquela padaria, eu liguei para lá e disse, olha, tem uma coisa errada com a conta, eu fui aí, vocês me deram uma conta errada para pagar. A pessoa da padaria pensou que não, tipo assim, o que aconteceu, aconteceu. Ela falou, não cobrei nada errado de ninguém. Eu falei, olha, você cobrou errado. Eu paguei errado a conta, mas ela estava imaginando o contrário, que ela me cobrou mais. Aí eu falei, olha, eu comprei uma quantidade de bolos aí, tomamos café e a conta deu 160 e poucos reais e você me cobrou R$1,60 e poucos centavos. Aí ela olhou, mas ela me agradeceu tanto. Depois eu disse, olha, hoje eu não vou mais porque agora já é noite, amanhã, meia hora do dia, eu passo aí para te pagar essa diferença. Aí quando eu cheguei lá, ela estava tão grata, ela falou, quase não se vê mais pessoas assim. E eu fiquei imaginando comigo, não deveria ter essa expressão. A expressão é que o ser humano deveria ser assim, o que é meu, o que não é, não é. Então eu não tenho que levar vantagem, eu não tenho que pensar em levar vantagem, eu tenho que prosperar precedido de justiça. Aquilo que é meu, tudo bem, eu posso pleitear, mas aquilo que não é, eu não posso levar como uma vantagem, como se algo de bom aconteceu, sendo que o outro levou desvantagem. Então é muito importante a gente entender que riquezas duradouras, né, elas estão precedidas de justiça, de um fundamento de Deus, que lá naquele negócio o diabo não precisa puxar depois o tapete, porque não tem um enrosco do diabo lá, não tem um enrosco, eu trabalhei certinho, eu não matei tempo no trabalho, então o meu salário ele pode prosseguir prosperando. Então isso é muito importante. Então fica aí o nosso conselho para o domingo, né? Como produzir riquezas e prosperidade duradouras na nossa vida. Que Deus te abençoe, que esse conselho fique no seu coração e que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Nós vamos orar agora, né, por suas finanças, que está nessa jornada financeira conosco. Vamos encerrar aqui a live de hoje, orando por suas finanças, orando também por aqueles pedidos que estão aí, né, de pessoas com enfermidades, com dores. Você que tem orado pelos seus parentes, mas estamos nessa jornada aí orando e nós vamos orar agora, tá bom? Pai querido, eu te dou o louvor e eu oro agora por cada homem, cada mulher, cada situação financeira. Nós estamos nessa jornada, Deus, expondo o nosso coração à luz da Tua Palavra, expondo a nossa mente, Senhor, à luz da sabedoria de Deus para mudanças, para metanoias, para que o Senhor traga entendimentos novos, fundamente a nossa fé, para que as riquezas que ganharmos, Deus, sejam planos elaborados no Senhor, que elas durem, que elas sejam não só nossas, mas dos nossos filhos até a volta de Cristo, que elas não se percam das nossas casas. Eu abençoo a riqueza dos seus filhos, abençoo no nome bendito de Jesus. Eu falo um milagre para aqueles que precisam de um emprego, de uma porta de emprego. Eu falo um milagre nas finanças, na empresa do teu filho, naqueles que vão abrir uma empresa, daqueles que têm sonho de negócios, Deus. Que eles possam, no nome de Jesus,
ter a semente para começar uma nova estação, um novo tempo de Deus. Eu abençoo as suas vidas no nome bendito de Jesus. Nós falamos um milagre financeiro aí para os seus filhos, aqueles que têm contratos para receber, aqueles que têm às vezes valores perdidos, Deus. No nome de Jesus, nós falamos que o Senhor possa trazer de volta isso, recuperar valores, milagres, aqueles que têm processos judiciais e que precisam, dentro da justiça de Deus, receber isso. Nós falamos um milagre agora em nome de Jesus. Falamos também cura física, aqueles que têm dores, infecções, enfermidades. Nós falamos agora enfermidades, dores, artrite, reumatismo. Nós falamos alergias, hérnias. Nós falamos saiam desses corpos agora, no nome bendito de Jesus. Você que tem problema na coluna, nós falamos que a sua coluna arrume-se agora em nome de Jesus. Você que tem pressão alta, nós falamos em nome de Jesus. Você que está debaixo de estresse, liberamos uma palavra de Deus sobre você agora. Que uma nova estação de Deus, um milagre de Deus esteja acontecendo sobre o seu corpo físico. Aqueles que estão em UTIs, que estão sendo nominalmente aqui, Deus, crendo num milagre pelos seus parentes, nós oramos agora, no nome de Jesus. Você que está se recuperando da Covid, desse vírus, nós falamos em nome de Jesus, que Deus te dê saúde agora, receba saúde, no nome bendito de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Você vai dizer amém, eu recebo o milagre de Deus. Qual seja o milagre que você precisa, você vai dizer eu recebo agora em nome de Jesus. Amém? Queridos, muito bom estar com você nesse domingo. Se você vai almoçar, bom almoço. Se você já almoçou e está vendo essa live mais tarde, que Deus abençoe. E amanhã, segunda-feira, estaremos aqui às 12h15 novamente para a gente ter um novo conselho financeiro. Que Deus te abençoe. Um bom domingo em nome de Jesus.